Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. É assim que nós queremos abraçar esta palavra, dizendo no coração: com Deus eu posso sim. Com meu Deus eu posso. Eu tenho liberdade. E essa liberdade me leva a voar e voar alto junto ao coração do nosso Deus. A palavra de Deus também faz isso conosco. Vamos tomar a nossa Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 14. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 14. Para muitos que acompanham a leitura da palavra pela Bíblia, cuja tradução é aquela adotada pela CNBB, a nossa Bíblia aqui no programa está na página 1330. Então você pode encontrar e acompanhar esta palavra agora. Diz assim, é Jesus quem diz para nós: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conhecereis e o tendes, desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Em verdade eu vos digo: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que já começa nesta manhã nos dizendo: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede em mim, diz Jesus. Porque se não fosse assim, eu vos teria dito: não se perturbe o vosso coração. Você acredita em Deus? Acredita também na minha palavra, diz Jesus. Porque o que nos leva a não nos perturbarmos? Eu acho que todos nós gostaríamos de uma resposta para essa pergunta. Jesus diz para nós que o seu coração não se perturbe. Não se perturbe o vosso coração. A gente diz isso a alguém que não corre o risco de ser perturbado? É claro que não. A gente não entra numa casa, não invade um quarto, não põe a mão sobre o ombro de uma pessoa que está dormindo, acorda a pessoa e a hora que ela acorda,
a gente vira para ela e diz: não se perturbe o vosso coração. Ninguém faz isso. Ou uma pessoa está se divertindo, tranquila, passeando com a sua família, descontraída. A gente não vai parar essa pessoa que está ali super bem para dizer para ela: olha, tô vendo aí você passeando com a sua família nesse dia lindo, tô vendo aí você contente, alegre, então parei você para te dizer: não se perturbe, viu? A gente não faz isso com uma pessoa assim. Para quem que nós dizemos: não se perturbe o vosso coração? Para aquela pessoa que está correndo o risco de se perturbar, para aquela pessoa que está ameaçada por uma preocupação, por uma pessoa que está cercada de razões, cercada de motivos para se perturbar. Então, diante daquela realidade dentro da qual ela está, ou que está prestes a envolvê-la, nós chegamos para esta pessoa diante da ameaça, da perturbação, e dizemos para ela: não se perturbe o vosso coração. Agora, como é que o nosso coração não vai se perturbar se nós temos 1000 motivos para isso? O que nos leva a não nos perturbarmos? Jesus diz para nós aqui nesse versículo: a fé. É a fé na divina providência. É a fé no cuidado que Deus tem conosco. É a fé de que a mão de Deus opera em nosso favor, de que a mão de Deus nos protege, de que a mão de Deus abre caminhos para nós, de que o necessário sempre nos chega na hora certa. E ainda que a gente passe por privações, ainda que a gente passe por escassez, ainda que a gente passe por muitas aflições, há uma mão invisível, amorosa, que nos sustenta em todos os nossos momentos da vida. Uma mão que não nos deixa cair quando nós tropeçamos, mas que nos segura, que nos sustenta. É a fé de que Deus não permite que a tentação seja maior do que as nossas forças. É essa fé que leva o nosso coração a não se perturbar, mesmo quando tem motivos. Qual é o remédio para a perturbação? Não é a distração. Que tem gente que diz assim: vou espairecer. Como que espairece? Porque onde você vai, a preocupação vai com você. Tem gente que muitas vezes quer resolver o problema, sabe, das suas angústias, ou até tentar resolver os seus problemas viajando. Só viaja, vai para longe, vai para um lugar, vai para o outro, para poder fugir da tristeza, fugir da angústia em razão dos problemas. Meu filho, a gente não cura problema viajando, porque onde a gente vai, o problema vai junto. O problema não está fora, o problema está dentro de nós. A preocupação está dentro de nós. Então a gente não cura a preocupação, a gente não cura a perturbação se distraindo, porque tudo vai nos levar a elas, a perturbação e a preocupação. Como é que a gente resolve esse problema? Tendo fé em Deus. Se você anda perturbado, se por alguma razão seu coração se angustiou, Jesus te diz o que fazer. Tende fé em Deus. Credes em Deus. Crede também em mim. Crede na minha palavra, diz Jesus. Porque se fosse de outra maneira, eu te teria dito. Se não fosse do jeito que eu estou falando, eu contava para vocês. E era o que Jesus estava dizendo ali para os apóstolos. E olha, para que a gente saiba como Ele vai fazer isso, Ele mesmo nos mostra e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquilo que o meu Pai é, eu também sou. Eu sou aquilo que o meu Pai é. Quem me vê, vê o Pai, porque quem me vê, vê Deus. Jesus e o Pai são um, não no sentido de serem a mesma pessoa. Mas quando Jesus dizia eu e meu Pai somos um, é porque Ele realizava a obra do Pai. Aquilo que Ele fazia, Ele não fazia em seu nome próprio. Ele fazia com uma força divina. Fazia por ordem do seu Pai. Porque o Pai o tinha enviado. E Ele dizia isso porque também é verdade.
O Pai é Deus e Jesus é Deus. Então ele dizia: você me vê, você está vendo meu Pai. Porque eu e Ele somos um, a nossa vontade é uma só. Agora é difícil acreditar, não é? Para nós não, porque quantos anos aí, milênios já se formam de história em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para os apóstolos, o que eles viam de Jesus não era a divindade, eles viam de Jesus a humanidade. Eles conviviam com Jesus todos os dias, eles comiam com Jesus. Eles viam Jesus se retirar para ir fazer as suas necessidades. Como que podia esse homem ser Deus? Como que podia aquele que comia com eles dizer: eu e Deus somos um só? Jesus vira para eles e diz: se vocês não acreditam por causa da minha palavra, acreditem pelo menos por causa dos milagres que vocês estão vendo. Acreditem por causa das obras que eu faço. E aí completa lá no versículo 12: em verdade eu vos digo, quem acreditar em mim, quem crê em mim, quem tiver fé em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu farei. Jesus está falando isso a você agora. Seu coração não se perturbe. Mas diante da perturbação que está iminente, diante da perturbação que vai cercando você, pelas razões que você tem, pelas razões que você está vendo, ninguém está tirando de você a razão de se perturbar. Mas a perturbação não traz ganho nenhum para você. A perturbação não te favorece em nada. Pelo contrário, ela turba você por dentro. Ela turba a sua visão. Ela te impede de enxergar a vida. Ela te impede de enxergar a solução para o problema mais óbvio. Não se perturbe, mas ao contrário, tenha fé. Diante da tentação de você ficar transtornado, angustiado, desesperado, tenha fé. Acredite em Deus. Acredite em Jesus. Porque quem acredita em Deus, quem acredita naquilo que Jesus realizou, vai fazer coisas maiores do que eu fiz, verá milagres maiores do que os que eu realizei, porque eu estarei diante do Pai intercedendo por você. Então nesta manhã, a palavra de Deus está dizendo para você que diante de qualquer perturbação, você tem a quem recorrer. Você pode recorrer a Jesus, que diante do Pai pede por você, para que o seu coração não se perturbe, para que a sua confiança cresça, na certeza de que aquilo que você pedir a Jesus, no nome dele, Ele o fará. Mas veja, é preciso pedir com fé, porque a segunda coisa que Jesus diz, depois de falar, não perturbe o vosso coração, é: credes em Deus, crede também em mim. Para que tudo isso aconteça, para que a sua oração seja atendida, para que você alcance a sua meta, para que a falta de fé não bloqueie a sua vida, para que o seu horizonte não seja estreito. Acredite, porque um ser humano que não acredita, ele é menos humano do que ele seria. A fé, apesar de ser algo divino, ela nos faz mais humanos. Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem horizontes. Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem perspectiva. Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem futuro. A fé é a condição que a palavra de Deus nos dá para tudo que a gente vai realizar na nossa vida. A fé é uma condição para a salvação. E a fé é uma condição para tudo. Olha, dá uma olhadinha na sua história, na sua vida. E eu vou fazer a mesma coisa. Quando a gente olha para trás, quantos momentos a gente precisou ser salvo? E às vezes não é ser salvo dos outros, às vezes não é ser salvo dos perigos,
que estão fora de nós, às vezes nem é ser salvo do demônio, mas é ser salvo de nós mesmos. Quantas escolhas que você já fez e que eu já fiz colocaram a nossa salvação em risco? Quantas escolhas você já fez e eu já fiz que colocaram a nossa vida humana em risco? E que a gente olha para o passado, dá até um calafrio, a gente diz, nossa, eu coloquei a minha vida em perigo. Olha, eu fui salvo por um triz. Então veja, houve momentos da nossa história em que o nosso pior inimigo fomos nós mesmos. O que pode salvar uma pessoa de si mesma, o que pode salvar uma pessoa do mal, o que pode salvar uma pessoa do maligno, esta palavra está nos revelando uma fé sincera, uma fé assumida. Não se perturbe, não se perca. Não se perca no meio das suas preocupações, mas ao contrário, tende fé, credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Crede no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha fé. Tenha fé de que aquilo que você precisa não vai lhe faltar, porque Deus não permitirá. Tenha fé de que na hora da necessidade a sua oração será atendida. Uma fé sincera, gente. Uma fé assumida. Como assim uma fé sincera e uma fé assumida? Uma fé que nasce do coração. Uma fé que vem do fundo da nossa alma. Uma fé que está tão enraizada em nós que nos leva até a querer morrer por ela. Esta é a fé sincera. A fé sincera é aquela que leva você a dizer: se eu tiver que abrir mão desses valores, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer a viver a minha vida sem Deus. É uma fé sincera. E como assim uma fé assumida? Porque a fé que a gente tem no coração precisa ser uma fé declarada. Não tem outra opção para o cristão. Nós que somos de Cristo, assumimos a fé que temos em Cristo. A nossa fé não é a fé do escuro, não é a fé da dúvida, não é a fé do escondimento. A nossa fé é a fé da luz, é a fé da clareza, é a fé da confissão. Eu assumo Jesus Cristo na minha vida. Eu não posso viver a minha vida dizendo assim: eu tenho um coração em Deus, eu sou uma pessoa de Cristo, mas eu vivo a minha vida assim, sem mostrar isso para ninguém. Então, às vezes nas minhas atitudes, eu até me contenho para que as pessoas não percebam que eu tenho uma fé como essa em nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu não quero perturbar ninguém, eu não quero contrariar ninguém, eu não quero que as pessoas me julguem. Opa, calma aí. Fé verdadeira é fé que se assume. Tem de ser de coração. E precisa ser convicta, precisa ser declarada. Isso salva a pessoa. Quando eu sou capaz de assumir os valores nos quais eu acredito. Porque a religião, gente, é um conjunto de valores. É uma graça. Mas é também um conjunto de valores que vai me aproximando de Deus. Por que eu não posso trocar a minha religião por uma outra religião? Justamente por causa desse nomezinho, outra. Porque a outra é diferente. Porque falta alguma coisa na outra que na minha não falta. Porque sobra alguma coisa na outra que a minha não tem. Porque algumas coisas que parecem ser as mesmas nesta minha e naquela outra, na verdade são muito diferentes. Eu não acredito daquele jeito, aqueles valores não são os meus, por isso eu não vivo daquela forma. Não é que a gente está julgando e condenando a outra pessoa que escolheu aquela forma de espiritualidade. Não é a minha. Deus me mostrou algo diferente. Eu vivo por outros valores. E os valores do cristão são os valores da justiça, são os valores da verdade, são os valores da pureza, são os valores da amizade, do perdão, da pureza de coração, da castidade, da modéstia de vida. Esses são os valores do cristão. Então, quando eu assumo isso e vivo,
de verdade, a graça de Deus jamais se afasta de mim. Isso me salva de mim mesmo. Isso me salva das inúmeras situações maléficas que me cercam. Porque nós estamos num mundo caído pelo pecado. Nós estamos num mundo onde o mal é uma realidade. Onde a malícia, a maldade, a fraqueza, o desastre fazem parte da realidade deste mundo. Uma fé convicta, uma fé declarada me salva do mal. Uma fé assim me salva do maligno. Então a gente tem um jeito diferente de buscar as coisas. Por exemplo, nesse mundo, como eu disse a você, que é um mundo ferido pelo pecado, em que os males acontecem, você quer justiça? Porque há situações que a gente enfrentou na vida em que nós nos sentimos injustiçados. Às vezes, até oficialmente, juridicamente injustiçados. E às vezes no âmbito do dia a dia, do relacionamento, em que a pessoa nos tratou de uma maneira injusta, mas não ilegal, não ilícita. Mas nosso coração se sentiu ferido. Você quer justiça? A verdadeira justiça só acontece quando o coração de quem pede, quando o coração de quem reza, em nome de Jesus Cristo, se curva diante de Deus. A verdadeira justiça acontece quando o meu coração se dobra diante de Deus, se curva diante de Deus, quando eu obedeço a Deus, quando a minha vida se torna um testemunho. Por quê? Porque o testemunho, ele encarna a salvação, não é? Quando eu vivo aquilo que eu confesso, quando não só com os lábios, mas quando a minha vida é uma expressão daquilo que eu acredito, não é? O testemunho está encarnado em mim. Ele encarna a salvação. A salvação começa a transpirar de mim. Eu começo a transparecer a salvação que vem de Deus. E a salvação experimentada leva ao testemunho alegre e cheio de vida. Veja, quando eu testemunho, a salvação de Deus se encarna em mim. A minha vida passa a ser a vida de uma pessoa que vive de salvação em salvação. Mas essa salvação experimentada me leva a testemunhar para aqueles que estão à minha volta, me leva a testemunhar um testemunho alegre, cheio de vida. As pessoas notam que Deus está comigo, mesmo quando eu não abro os meus lábios para falar. É um jeito da nossa fé ser convicta. É um jeito da nossa fé ser declarada. Há momentos em que não é preciso palavras. E quando a gente vai percebendo isso com mais clareza, nós também vamos notando uma outra coisa. Nós vamos notando que todas as vezes que a gente se sente triste, todas as vezes que a gente se sente sozinhos, é porque nós deixamos aberta a porta da falta da fé. Porque quando a gente para de acreditar, a gente começa a se entristecer. Porque uma coisa é o avesso da outra. No momento em que eu começo a desacreditar, eu começo a me entristecer. A falta de fé leva a pessoa à solidão. Porque solidão não é ausência de gente, mas é falta de amizade, é falta de comunhão. Então quando eu começo a desacreditar de Deus, é muito rápido para eu começar a desacreditar das pessoas. Porque quem não confia em Deus, meu amigo, não confia em ninguém. E no momento em que eu começo a desacreditar de Deus, começo a desacreditar das pessoas, eu vou me tornando alguém sozinho, fechado em mim mesmo, amparado por mim mesmo, e não vai demorar muito tempo em que as minhas forças venham abaixo, em que eu caio. Então veja, esta palavra é uma palavra de salvação para mim e para você. Jesus está dizendo, no momento em que a fé falta para muita gente, que é a hora da perturbação, não tente se distrair. Não faça de conta que o problema não existe. Mas também não fique se torturando no meio de muitas preocupações. Na hora da perturbação, tenha fé. Porque a falta de confiança em Deus, ela é a mãe da tristeza.
Até digo isso para você que nesta manhã acordou um pouco triste. Expulsa do seu coração a falta de confiança. Confie em Deus. Você vai curar essa tristeza. Não é essa alegria, não é que as pessoas dizem assim, você está triste, sorria. É até covardia a gente dizer isso para uma pessoa que está triste. A pessoa está triste, o coração está machucado. A gente chega para ela, dá um tapinha no rosto e diz, olha, sorria. Não, isso parece até uma ironia, parece até um deboche. O que eu quero dizer para você que acordou com o coração assim meio amuado, tenha confiança. Confie em Deus e a alegria virá. Porque se eu acreditasse que todo o meu passado está perdoado, todo o mal que eu já fiz, os erros que eu cometi, as minhas gafes, as minhas confusões, as minhas perturbações, se eu acreditasse de verdade que tudo isso está perdoado, que tudo que eu passei e tudo que passou já foi lavado pela misericórdia de Deus. Se eu acreditasse que o meu presente está amparado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo me dá sabedoria e força nesse dia de hoje. E se eu acreditasse de todo o coração que o futuro está cheio de esperança, que hoje um dia bom me espera pela frente, como que eu poderia deixar de ser feliz? E meu amigo, tudo isso é verdade. A palavra de Deus ela é verdadeira. O que nosso Senhor nos diz aqui? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso que eu estou dizendo para você é a mais pura verdade. E digo desinteressadamente, que interesse eu poderia ter em você? Se não o interesse de um irmão, de um amigo, de alguém que experimentou de graça. E por isso de graça quer que você experimente. Olha, quando a gente faz aqui o programa, a quantas pessoas que nós não conhecemos a palavra de Deus chega. E às vezes pessoas que vão permanecer, acompanhar a Canção Nova por muito tempo, e outras que não. A palavra vai cair no coração, vai ficar, e por mil motivos, não sei, essa pessoa até se desprenda da Canção Nova, não acompanhe mais. Mas o meu interesse é que esta palavra, que é a verdade, chegue ao seu coração. Ela é boa para você. Está chegando a você nesse momento de uma forma desinteressada. Porque alguém se interessou por você. E esse alguém é esse Deus de misericórdia, que sabia que nesta manhã nós estaríamos juntos, você estaria aí escutando esta palavra. E o que Ele quer te dizer? Que isso que foi dito até agora é verdade. E que essa verdade não muda com a sua fraqueza. O fato de você ter sido fraco, o fato de você ter caído, o fato de você ter feito uma coisa que você sabe que desagradou a Deus, não muda essa verdade. A verdade de Deus não muda porque a gente falhou. Deus não volta atrás só porque você vacilou. Tem uma promessa de Deus. A Sagrada Escritura nos assegura isso. Mas eu vacilei. Você sim, Deus não. Eu vacilo. Deus não vacila. E não é porque eu volto atrás na minha palavra que Deus volta atrás na palavra dele. Deus é para sempre. O amor de Deus por você é para sempre. Nem o inferno é capaz de fazer com que Deus pare de amar você. E quem ama cuida, e quem ama zela. Deus não deixa de ajudar quem se perdeu, quem falhou. Pelo contrário, como Ele poderia deixar de ajudar a pessoa no momento em que ela mais precisa? Desculpe, mas eu não poderia acreditar num Deus que fizesse isso. Um Deus que fosse amigo de quem só fizesse a vontade dele, e no momento em que a pessoa se afastasse, em que ela falhasse, no momento em que ela mais estivesse precisando, Ele a abandonasse. Deus não te abandona por causa do seu erro. Deus não te abandona porque você falhou. Ele não deixa de ajudar quem se perdeu. Feliz de você que já esteve perdido, mas agora esta palavra encontrou seu coração.
E por meio desta palavra você está encontrando uma resposta de Deus para você. Porque a palavra de Deus, ela não desaparece. A promessa de Deus, ela não desaparece. Se no começo, aquela pessoa que acreditou, né, em princípio, agora começou a duvidar. Quando eu acreditava, essa palavra valia para mim. Mas depois eu fui perdendo a minha fé, essa palavra deixou de valer. Não deixou. A palavra de Deus continua firme. A bondade de Deus é para sempre. Deus é amor. E Ele ouve a quem Ele recorre. E se você deixou de desfrutar por causa da sua falta de fé, falta de confiança, neste momento, por essa confiança que está voltando, você voltará também a experimentar, ou começará a experimentar. Mas veja, apesar de tudo isso aqui, nós precisamos seguir o que esta palavra nos revela. Que Deus determinou que confiar, que acreditar é a condição para receber. Qual é a condição para a gente receber a graça de não nos perturbarmos? Porque nós confiamos de que tudo vai se resolver, de que tudo vai dar certo. E vai dar. Qual a condição para receber? Acreditar. É direito de Deus escolher como Ele quer que o seu favor, como Ele quer que o seu socorro e todo o bem chegue até nós. E Deus escolheu o caminho de que o homem creia. E a gente percebe muito fácil quando a gente acredita e quando a gente desacredita. Porque a pessoa sem fé, ela questiona o tempo inteiro. Não é um questionamento de quem quer entender, é um questionamento de quem contesta. Um homem sem fé, uma mulher sem fé, já começa perguntando: mas como que pode isso? Como pode aquilo? Eu não compreendo, eu não aceito. Mas como? Sem fé, o ser humano fica cheio de comos. Como pode isso? Como pode aquilo? Como Deus foi permitir? Como que um Deus sendo bom não interfere em uma situação de tamanha calamidade, de tamanha tristeza? Mas a fé, ela tem uma grande resposta para todos esses comos. E a resposta é Deus. A resposta da fé é Deus. Se creres, farás obras ainda maiores. Quem diz isso é Jesus. Nós podemos ter certeza que em qualquer tempo e para tudo, quem crê em Deus não vai passar vergonha. Independente do que você esteja passando, aonde quer que você esteja agora, ainda que hoje seja para você o dia mais feliz da sua vida, que o seu filhinho tenha acabado de nascer, que você esteja sendo vovó pela primeira vez, nasceu mais um netinho, ainda que hoje seja para você um marco na sua história, é o dia do seu casamento e você quis se preparar nesta manhã acompanhando esse programa. Você guarde essa certeza no seu coração, meu querido, minha querida. Quem crê em Deus em qualquer tempo e lugar nunca vai ficar envergonhado, jamais vai passar vergonha, não se decepcionará por ter confiado. Você não sabe qual vai ser o seu futuro? Eu também não. Você sabe qual vai ser o seu, Samuel? Você sabe, ali? Nós não somos adivinhos. E até quem diz que adivinha engana. Ninguém sabe o seu futuro. Mas uma coisa nós temos certeza: não será um futuro de vergonha, porque Deus está conosco. Ninguém na vida consegue tanto em tão pouco tempo como quem acredita e entra em oração. A gente na nossa vida não consegue nada tão bem em tão pouco tempo quando nós rezamos. Por isso que Jesus disse para nós, não é? Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu vou-lo farei. Qualquer história, gente, pode mudar quando entra em ação uma pessoa que crê de verdade. Qualquer situação muda quando começa a agir quem tem fé. Se creres, fará ainda obras maiores. Versículo 12. Com ele eu quero já ir encerrando. Em verdade eu vos digo,
quem crê em mim fará as obras que eu faço, diz Jesus, e fará ainda maiores do que essas. A história de uma família, a história de uma cidade, a história de uma nação, mesmo a história do mundo, não é? Podem ser transformadas por meio da fé. Você gostaria que pela providência divina, pela direção de Deus, você pudesse ser esta pessoa que vai ser na sua casa o agente de transformação da vida da sua família? Você gostaria de ser esta pessoa que vai levar essa resposta do Senhor para aqueles que tanto precisam? Então tenha fé no seu coração. Porque quando a gente não tem fé, a nossa oração vira rotina. A oração sem fé, ela não tem finalidade. É conversar sozinho. É hipocrisia. Mas aí diz a palavra, pela oração: todo aquele que pedir alguma coisa em meu nome, eu o atenderei. A nossa fé é sustentada pelo poder desta palavra, pelo poder do Espírito Santo. Era assim que Jesus rezava. Nada está fora do alcance de uma pessoa que reza. Então vamos rezar agora. Vamos pedir a Deus. Coloque nas mãos de Deus o que você está vivendo nesse momento de oração. Coloque nas mãos de Deus o que estava perturbando você. Senhor Jesus, nós queremos te entregar agora o coração deste teu filho, o coração desta tua filha, com todas as suas preocupações, pequenas e grandes. Mas sobretudo nós queremos entregar, Senhor, as perturbações que foram causadas por essas preocupações. E nós te suplicamos, Senhor, o Senhor que nos mandou não nos perturbarmos, dá-nos agora a graça da paz, que vem da fé. Põe no coração deste teu filho, Senhor, desta tua filha, que reza agora conosco, esta confiança, esta segurança daquele que recorre a ti, na certeza de que jamais será decepcionado, que não será enganado, que não se frustrará. Senhor, tira o medo que perturba o coração desta pessoa, deste irmão, desta irmã, deste teu filho tão amado, desta tua filha tão amada, que se sentia sozinha, mas que agora sente renascer no seu coração a esperança por força da tua palavra. Faz com que o teu Espírito Santo, Senhor, dê a ele força, dê a ela força e sabedoria para vencer todo o mal, para vencer o maligno e para vencer-se a si mesmo, se assim for preciso, para te obedecer. E põe no nosso coração a certeza de que nenhuma súplica elevada ao céu será em vão neste dia. Bendito seja teu nome, Senhor, que nos consola, que nos conforta, que nos levanta. Bendito seja teu nome, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. É assim que nós queremos.